Sejam bem-vindos a mais um Reflexões de Brasil. O tópico do Reflexões de Brasil de hoje é sobre beleza, padrões estéticos e autoestima. Primeiro, nós temos que começar refletindo sobre o que é a beleza. A beleza é algo ser esteticamente bonito, algo ser esteticamente agradável, visualmente agradável. É a característica de alguma coisa ou de alguma pessoa de ser bonita ou bonito. Mas o que é a verdadeira beleza? Quais são os critérios que fazem algo ser belo ou não? A questão é que não existe uma resposta para essa pergunta. Porque o que eu acho bonito pode não ser bonito para você. Fale alguma coisa que você acha bonito, que com certeza vai ter alguém nesse mundo para discordar. Então, não existe uma ideia universal do que é beleza. Eu, por exemplo, eu acho pessoas altas muito bonitas. Eu acho muito incrível uma pessoa autona, sabe? Mas existem pessoas que não concordam comigo. Você pode discordar de mim e tá tudo bem, porque todo mundo tem uma opinião diferente. Então, não existe um padrão de beleza definitivo. E agora sobre os padrões estéticos. Nesse quesito de não existir um padrão, não existe uma beleza definida, o que é belo, o que não é, o que é feio, o que é bonito, aí entram os padrões estéticos. E os padrões estéticos, eles variam conforme a cultura. Aqui no Brasil, nós temos um padrão que é considerado mais bonito, que é considerado o ideal, nós temos um padrão. Só que em outro país vai ter outro padrão de beleza e às vezes é totalmente diferente do nosso país. E por esse motivo, não existe uma ideia universal do que é bonito e do que é feio. E eu acredito que a aparência, ela não importa tanto assim. A aparência não é o que mais importa numa pessoa, o que mais importa numa pessoa é o caráter dela. Uma pessoa sorridente é bonito. Uma pessoa alegre é bonito. Uma pessoa gentil também é bonito. Para mim, o que define se uma pessoa é bonita ou não é a questão da personalidade e não da aparência. E eu espero que vocês também pensem assim. Mas para mim, a aparência não importa e o que importa mais é a personalidade. Mas tem os padrões estéticos impostos pela nossa sociedade. E existem vários. E eles mudam a forma como nós nos vemos, porque nós convivemos tanto com esses padrões que eles estão enraizados na sociedade, estão tão presentes no dia a dia que nós nem paramos para nos questionarmos. E percebemos que, na verdade, aquilo é um padrão imposto. E é tão comum que já entra na nossa cabeça que aquilo é o definido do que é bonito. E não é bem assim, porque existem diferentes tipos de beleza. Isso acaba fazendo com que nós nos sintamos inseguros com nós mesmos, porque nós queremos atender a padrões, ou às vezes nós discordamos desses padrões. Só que ainda assim, por termos convivido com isso e por estarmos tão cercados dessa ideia de padrão, do que é bonito, do que não é, acabamos querendo atingir esses padrões. Por exemplo, algo que eu parei para pensar há pouco tempo atrás, porque antes eu nem tinha me questionado sobre isso. Então, vamos falar sobre o padrão de beleza de ser magro ou de ser gordo ou gorda, magra ou magro. Porque quando uma pessoa emagrece, falam: nossa, como você emagreceu, nossa, você está magrinha ou magrinho, como se fosse um grande elogio. E quando a pessoa engorda, falam: nossa, como você engordou, como se fosse uma ofensa. Ah, mas Gabriele, ah, mas Brasil, isso é uma questão de saúde. Não, não é uma questão de saúde. Sabe por quê? Porque uma pessoa magra pode não ser saudável e uma pessoa gorda ser. Porque não, a gordura, não, normalmente, sim, dependendo dos casos. Só que pessoas gordas necessariamente não são não saudáveis. E isso é uma concepção que nós temos, e na verdade tudo que falamos com relação a isso é em uma ideia estética.
E o que impede de pessoas gordas, como dizem, né, que não são bonitas ou atraentes, são menos atraentes do que pessoas magras? Por quê? Por que isso acontece se o que importa realmente é a personalidade? E por que uma pessoa ser gorda faz ela ser feia? Porque tem que ter uma explicação, não faz sentido. E a beleza é uma coisa muito relativa, porque depende muito dos olhos de quem vê a pessoa. Eu acho um certo tipo de característica bonito. Só que você pode discordar completamente de mim, e isso tá tudo bem porque é relativo, é questão dos olhos da pessoa. E uma coisa em questão de autoestima. Tá bom, nós crescemos em uma sociedade com um determinado padrão estético, só que esse padrão estético também muda com o tempo e nós vamos aderindo a essas mudanças. Mas o que fazer se você, pessoa, ser humano, cresceu em uma sociedade com um determinado padrão estético, na sua cabeça aquilo é bonito, mas você também acha que outros tipos de coisa também são bonitas, outros tipos de padrões, outros tipos de características, só que você se sente inseguro com o seu próprio corpo, porque você acaba aderindo àquilo. Eu sou da teoria de que se você se sente inseguro com algo em si mesmo e você tem a capacidade de mudar isso, mude. Mas não faça isso pelos outros, faça isso por você, para que você se sinta bem consigo mesmo. E lembre-se, no caminho, de aprender a se amar, porque não é só questão de mudar. Talvez você mude e ainda continue não se amando, tendo uma autoestima baixa. A questão é você se apaixonar pelo processo da mudança e aprender a olhar para si mesmo com outros olhos, a pensar nas suas boas características, naquilo que você gosta em si mesmo, e não só naquilo que você não gosta. Foque nas coisas que você gosta em si mesmo, porque, é claro, quando a gente olha no espelho, a gente não pensa no quanto o nosso cabelo tá lindo. Nós pensamos naquela espinha que estava ali no meu nariz no dia em que eu tinha um evento muito importante. Não pensamos no cabelo. É claro, nós focamos nos nossos defeitos e não nas nossas qualidades. E isso é um erro, porque todos nós temos defeitos entre aspas, todos nós temos imperfeições, entre aspas também, e todos nós temos alguma coisa que não gostamos de nós mesmos, e a questão é como nós lidamos com isso e entender quando é algo que está fora do nosso controle e quando é algo que não é, ou que não está fora do nosso controle. Então, e também, lembre-se do mais importante e sempre. O que importa não é o que você é por fora, e sim o que você é por dentro. E não deixe ninguém nunca definir o que você é por rótulos, falando que você é uma pessoa muito magra demais, uma pessoa muito alta, uma pessoa gorda, não sei, qualquer desses tipos de rótulos que não te definem como pessoa, porque a sua aparência não te define. O que te define é a sua personalidade e o que você é. E esse foi o Reflexões de Brasil de hoje. Beijinhos, espero que tenham gostado.